Vocês estão com o estômago bom hoje? Porque as cenas do capítulo 15 e 16, o negócio fica complicado, hein? Então, já vou preparando vocês que essas cenas aí são as cenas que antecedem o juízo final. Não vai ser bonito, não. Né, Zé Maria? Para nós, né? Nós já vamos estar lá em cima. Tá certo. Bem colocado. Para alguns vai ser muito bonito, para outros vai ser horrível. Você está com a sua folha aí? Aqueles que não têm a folha não tem problema, não. Isso é só uma recapitulação que eu não coloquei aqui nos slides, mas dá para você mentalizar. Capítulo 1 a 3, vimos que por meio da pregação da palavra aplicada ao coração pelo Espírito Santo, as igrejas são estabelecidas. Essas igrejas são simbolizadas pelos candeeiros, que são portadoras de luz no mundo que está em trevas. Elas são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo. Amém. Esse capítulo 1 a 3, ele revela, entre outras coisas, que a igreja é luz do mundo que está em trevas e que Cristo habita continuamente no meio da igreja. E Ele está aqui entre nós. Amém? E vai continuar até o fim no meio da sua igreja. E a Bíblia diz que Ele não está aqui parado, não. Ele está agindo no nosso meio. Ele está de pé no meio dos candeeiros. Então, Jesus está aí. Glória a Deus por isso. Capítulo 4 a 7, nós vimos aí que o povo, a igreja, chamada povo de Deus, no Velho Testamento, igreja no Novo Testamento, chamada de selados, de salvos, de remidos, no Apocalipse, essa igreja é perseguida repetidas vezes. Nós vimos aqui capítulos que mostram a perseguição da igreja e os discípulos, a igreja exposta a muitas provas e aflições. Não podemos nos iludir, a Bíblia Sagrada sempre traz esse aspecto da vida cristã, que também é prova, é luta, é batalha. Até a segunda vinda de Cristo, nós estamos sujeitos nesse mundo às aflições, e esses capítulos mostram com muita realidade que nos últimos tempos essas aflições vão se intensificar. Capítulo 8 a 11 já mostra os juízos de Deus. Repetidas vezes mostra também, isso aparece em mais de um capítulo, o juízo de Deus no mundo que persegue a igreja. E uma coisa que vocês vão perceber mais uma vez hoje, esses perseguidores da igreja, e que no capítulo anterior, nos dois anteriores, são inclusive chamados de adoradores da besta, eles não se arrependem, apesar das manifestações da graça e do juízo de Deus. É triste saber que, apesar de todas as manifestações da graça e do juízo, né, muitas pessoas ao nosso redor, no nosso meio, no mundo inteiro, não vão se arrepender, não serão suficientes para eles esses sinais, essas demonstrações, né? Então, esses capítulos nos mostram isso. As 7 trombetas anunciam a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem. Capítulo 12 a 14, de novo, o conflito da igreja e o mundo, que vai se tornando mais intenso. Agora, Cristo em combate com Satanás, a semente da mulher e o dragão, simbolizados aí Jesus, né, com a semente da mulher, chamada semente da mulher, e o
dragão, que é o próprio Satanás. Capítulo 15 e 16, que é o que nós vamos entrar hoje. Surge uma pergunta: quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e à conversão, o que acontece com eles? O que sucede a eles? Permitirá a Deus que esses homens impenitentes, ímpios, continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite. Observe a simbologia do cálice, né? Como você vai derramando alguma coisa, ele vai enchendo. Então, no passar, com o decorrer dos anos, esse cálice da ira de Deus vai enchendo. E a pergunta é: tem um limite esse cálice? Vai chegar um tempo que ele vai derramar? Ele se encherá? A resposta é: quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso de Deus, então se manifesta a ira de Deus, que não é completa até o dia do juízo. No dia do juízo, ela se completa. Essas taças, que nós vamos ver, taças da ira de Deus, são as últimas. São as últimas manifestações do juízo de Deus. Não há mais tempo para arrependimento. Cessou a misericórdia. Vai chegar um tempo que cessará a misericórdia. Então, nós estamos entrando num capítulo em que já cessou a misericórdia. Os ímpios endurecidos, a morte os precipitará inevitavelmente nas mãos de um Deus irado. Mesmo antes de morrer, eles poderão ter cruzado a última linha entre a paciência de Deus e a sua ira. Mesmo antes de morrer, esses homens podem ter cruzado essa última fronteira, ou seja, perdido a oportunidade e não se arrependido, apesar das muitas manifestações de Deus. No capítulo 1, introduz aí, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. Você observe que a revelação, as visões continuam, são sequenciais. Então ele está dizendo: olha, agora eu estou vendo no céu um outro grande sinal e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. Então, com estes últimos flagelos, 7 flagelos, se consome, ou se consome mesmo, se completa. Vou mudar a palavra, que eu não erro, né? Se completa a ira de Deus, né? Você pode estabelecer uma conexão entre essas taças da ira de Deus, que nós vamos ver aí no capítulo 16, porque o capítulo 15 é apenas uma introdução desses flagelos e dessas taças que serão derramadas. Então, o capítulo 15 é uma introdução. No capítulo 15 você vai ver, então, aí, de modo mais detalhado, capítulo 16, desculpem, de modo mais detalhado, essas taças sendo derramadas. Agora, no 15, nós estamos fazendo apenas uma referência a elas. No 16, nós vamos ver mais detalhes. Você pode estabelecer uma conexão entre essas taças da ira de Deus e as trombetas que nós vimos nos capítulos anteriores. Qual é a ligação? É simples, as trombetas, como sempre aconteceram na revelação bíblica, elas vêm advertindo. As trombetas servem para advertir, para dizer: olha, está chegando, né? O inimigo está chegando, o dia do Senhor está chegando. Essas trombetas eram usadas
nos dias de Israel, para anunciar a chegada do inimigo. Né? Tinha aquele homem que ficava na sentinela com a trombeta, ou aqueles homens, e quando o inimigo apontava lá, ele tocava a trombeta. Naquele momento, o povo deveria ficar em prontidão para a batalha. Então, as trombetas já tocaram. As trombetas já tocaram. Ao longo dos anos, e de novo, tem algumas coisas que eu tenho que ficar repetindo para vocês, são importantes. Quando eu falo ao longo dos anos, eu estou falando do período da primeira vinda de Cristo até o período da segunda vinda de Cristo. Então, ao longo desse período, as trombetas vêm tocando. De diversas maneiras, Deus tem dado sinais para o homem. Olha, o apóstolo Paulo e os escritores do Novo Testamento, talvez por causa da sua sensibilidade espiritual, da sua comunhão com Deus, eles sentiam isso muito de perto. E por isso, muitas vezes, eles se referem ao juízo final como alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. Quando você lê o apóstolo Paulo e vê ele falando sobre o juízo final, você fica com a impressão assim, olha, estava às portas. Porque a ideia bíblica é que sempre nós estejamos prontos, porque nós não sabemos o dia que ele virá. Nós temos que estar sempre preparados. Jesus disse que o dia da volta de Jesus, ele mesmo dizendo, será como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Por isso ele diz, vigiai e orai. Então as trombetas, elas são esses sinais ao longo da nossa existência, dizendo assim, olha, se prepara. Eu quero pensar e aplicar, essas trombetas, elas têm um sonido que é de alcance universal, mas às vezes ele é muito pessoal. Se já aconteceu alguma coisa na sua vida que você sentiu que era uma trombeta tocando, dizendo assim, ó, fique esperto, hein? Ó, alerta. Já aconteceu? Esse sinal interior. Então, eu aplico isso dessa maneira. Há uma trombeta que tem um sonido universal, que todo o universo ouve, mas nem todos dão ouvidos. Por isso o Apocalipse diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Mas tem aquela trombeta que toca de vez em quando no nosso interior. Às vezes acontecimentos, né? Tribulações, às vezes uma palavra de exortação, um puxão de orelha, enfim, uma série de coisas que só eu e você sabemos que toca lá no fundo do nosso coração e nos mantém alertas. Então, ao longo do tempo, vêm essas trombetas. Agora, as taças, elas já traem outra conotação. A taça significa, olha, acabou, chegou o tempo. Cessaram ou cessou o tempo dos avisos da oportunidade. Deus não vai alertar mais. Então, as trombetas advertem. E as taças são derramadas. E aqueles que receberam a marca da besta, agora sofrerão as consequências da sua decisão. Lembra que a igreja é marcada. A igreja é marcada. E aqueles que não pertencem a Jesus também serão marcados. Por isso aqui está dizendo aqui os que receberam a marca da besta. Já te disse também aos irmãos, eu já vi muita coisa escrita sobre isso. Se você for para a internet, eu até digo para você, não vai não, você vai ficar maluco. Né? Internet é uma grande lixeira, né? Tem tudo quanto é coisa que não presta. Então, toma cuidado, mas existe muita coisa escrita sobre essa marca. Eu interpreto da seguinte maneira, essa marca da besta é incredulidade. Você não precisa ficar procurando um sinal na fronte das pessoas. Você acha que vai chegar um dia mesmo, você acredita que vai ter, que as pessoas vão andar com um número na testa, 666? Você acredita nisso?
Seria muito fácil, né? Ué, já sabe que está marcado, acabou. O anticristo vai ser fácil de identificar e acabou. Não, essa marca não será assim. Ela não é tanto física, ela é muito mais espiritual, nas nossas atitudes, na nossa reação. Então, a incredulidade, ela sempre despertou a ira de Deus. Vocês lembram por que o povo de Israel peregrinou mais 40 anos antes de entrar na Terra Prometida? E Deus falou assim, esse povo me despertou a minha ira, por isso vai morrer todo mundo no deserto. E vai nascer uma outra geração. Por quê? Por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, a dureza de coração, acaba se tornando a grande marca da besta, daqueles que não servem a Deus. O quebrantamento na presença de Deus é sempre algo que vai caracterizar a vida dos filhos de Deus. Ouvem a palavra e se quebrantam por ela. A gente no Apocalipse, no estudo do Apocalipse, tem que ficar o tempo todo se policiando, senão a gente vai longe, porque é tanta aplicação. Um dos sinais de que a incredulidade está dominando a nossa vida é a rejeição por ouvir a palavra de Deus. Esse é um dos sinais. Por isso a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina. Quando Jesus pegava pesado com a turma, muitos saíam. Muitos saíam, não suportavam. Porque o amor ao pecado é tão grande, né? As trevas que dominam são tão grandes que quando a luz se manifesta, eles não resistem. Isso para nós é uma aplicação prática muito importante para a nossa vida. Quando você não quer ouvir a palavra de Deus, fique esperto. O amor por ouvir a palavra, a paixão por obedecer a palavra, é interessante como que isso marca a vida dos novos convertidos. O novo convertido, ele se converte, ele fica lendo a Bíblia o dia inteiro, a noite inteira. Todo mundo fala assim, esse cara ficou doido, é fanático. Eu estou fazendo um discipulado aqui na terça-feira com um amigo, e logo vocês vão conhecê-lo, espero em Deus que ele se decida, toda terça-feira. Interessante a paixão por ler a Bíblia. Essa semana eu falei, vou passar um para casa para você, alguns capítulos da Bíblia. Irmãos, quantas vezes eu já fiz isso, às vezes com pessoas que estão na igreja há muito tempo, você pergunta, você leu a Bíblia? Ih, esqueci. Não, ele me manda mensagem toda hora, qual capítulo, pastor, que é para ler? Hoje mesmo, qual capítulo que é para ler? E eu estou mandando. Lê, já comprou a Bíblia nova, já... Então, isso caracteriza essa comunhão com Deus. Estou falando do Daniel, José Mauro, seu amigo que você encaminhou. E a gente, às vezes, critica as pessoas com muita facilidade e, às vezes, não elogia, né? Mas o Daniel chegou até mim através do Zé Mauro. E ele falou assim, pastor, eu sou impressionado com a vida do Zé Mauro. O testemunho que o Zé Mauro dá para mim é que me trouxe aqui. Eu fiquei muito feliz com o testemunho, viu, Zé Mauro? E ele falou, pastor, nunca me convidou para a igreja, nunca insistiu comigo, só o testemunho dele. Eu achei isso tão bonito, gente. Viu, Zé Mauro? Dando testemunho aqui sem sua permissão, para a glória de Deus. E a gente critica, né, quando a gente pisa na bola, tem que elogiar também. Incentiva. Deus usa seu testemunho. Então, eu estou impressionado com a fome do Daniel de conhecer a Bíblia. E essa é a característica daqueles salvos. Ama a palavra, quer aprender a palavra. Irmãos, as taças, então, elas representam aí fim da oportunidade. Tanto as trombetas como as taças se referem ao mesmo período, que é o período que eu falei para vocês, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena de juízo final,
conforme vocês já viram aí no capítulo 14, e nós vamos ver no capítulo 16 também, uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças se referem a uma série de acontecimentos que precedem o juízo final. Amém? Ponto 6. Depois vocês leem o 4 e o 5 aí, que é apenas um reforço daquilo que já foi falado. Não obstante, as 7 taças compreendam todo o período da igreja, elas apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e às condições que o procedem imediatamente. Então, as trombetas são juízos parciais. Como eu já disse, as trombetas vêm para dizer, olha, o juízo final vai chegar. São os alertas de Deus, os avisos solenes de Deus, que na sua ira, lembra-se da sua misericórdia, mas as taças chegam dizendo assim, somente a ira. Agora não tem mistura mais de ira e misericórdia, agora é só a manifestação da ira e da cólera de Deus. No versículo 2 em diante, diz assim, saiu, pois, o primeiro anjo, vi como, estou lendo 16, vi como que um mar de vidro, estou no capítulo 15, versículo 2, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, vamos ler juntos, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Nós cantamos essa música, Jaqueline? Você sabe cantá-la? Não sabe? Depois, se você soubesse, a gente podia encerrar o culto cantando essa música, que ela é muito bonita. Tem uma música muito bonita, porque a letra não tem a menor dúvida. Agora, irmãos, versículo 2 ao versículo 5, você tem mais uma visão da igreja na glória. Lembra que a tempo da oportunidade já cessou. Agora João está vendo a igreja glorificada. Logo em seguida, você vai ver a descrição dos ímpios debaixo da ira de Deus. O que João está vendo aí são 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da ira de Deus. 7, lembra, é o número da perfeição. São 7 anjos com 7 taças. Esses não são os anjos que tocam as trombetas, esses são os anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora, não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou, chegou a hora do juízo, é a consumação da ira de Deus. Então, antes disso acontecer, antes dos anjos executarem esse juízo, derramando os flagelos, o que João vê? A igreja na glória. E isso a igreja já está na presença de Jesus. E João, então, agora contempla essa igreja na glória. João vê um mar. Na praia ele vê uma multidão vitoriosa. Essa multidão é composta dos vencedores da besta, diz-nos o texto aí. O versículo 2 está dizendo aí. E o que eles estão fazendo, gente? O que os vencedores da besta estão fazendo? Eles estão cantando
Enquanto o quê? Os seguidores da besta estão atormentados. Então, antes dos anjos derramarem a ira de Deus sobre a terra, a igreja está no céu cantando. Amém? Onde que está esse mar de vidro que é mencionado aí? Diante do trono, conforme Apocalipse capítulo 4, 6, ou seja, no céu. A igreja agora está no céu, está na glória. Esse mar de vidro, conforme nós vimos lá atrás, no capítulo 4, aparece aqui de novo, simboliza a retidão transparente de Deus, que é revelada por meio dos seus juízos sobre os ímpios. O mar de vidro simboliza a retidão transparente de Deus, que é agora revelada por meio dos seus juízos sobre os ímpios. A retidão transparente de Deus, ou seja, Ele está cumprindo aquilo que Ele falou que aconteceria. Por que retidão transparente? Porque Ele está sendo fiel com aquilo que Ele disse que aconteceria. Ele disse que haveria juízo. Ele disse como seria o juízo. E agora Ele está fazendo exatamente como Ele disse. Então, esse mar de vidro representa isso. Essa transparência de Deus, essa coerência de Deus ao cumprir as suas promessas. Ele não está trazendo nada, nenhum conteúdo de surpresa, se a gente for pensar bem. Porque Ele já havia avisado antes que seria assim. E Ele está sendo transparente, ou seja, tudo está sendo revelado. Tudo está diante dos olhos de todos, né? Quem é essa multidão? Já mencionamos aí. Aqueles que venceram a besta, sendo mortos por ela. Tem uma expressão marcante na história das missões dessa mulher chamada Blandina, uma mulher que foi mártir das missões, no período de missões. Quando ameaçada, Blandina disse o quê? Viva, te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Quando ameaçada, para negar a Jesus, ela disse, se eu continuar viva, eu vou te vencer. E se eu morrer, se você me matar por causa da minha fé, eu vou te vencer ainda mais. E são esses os vencedores da besta. Amém? A igreja que foi mártir, e a igreja que passou pela grande tribulação, e mesmo que não morreu como mártir, mas ela foi fiel até o fim. Essa é a igreja chamada dos vencedores da besta. Com certeza, nós já falamos isso aqui várias vezes. Não tem a menor dúvida. Ela passa pela grande tribulação. Existe até uma interpretação que não entende dessa forma, mas a nossa interpretação, ela passa pela grande tribulação. Os capítulos anteriores aqui mostram disso. Eu expliquei em outros estudos aqui, a Amélia está perguntando aqui, para quem não ouviu, até pela internet mesmo, né? A igreja passa pela grande tribulação? Sim, passa pela grande tribulação. Todos os estudos nossos aqui, eu tenho deixado isso claro para vocês, né? Eu vejo muita coerência nessa interpretação. Nunca Deus tirou a tribulação do povo. Nenhuma época. Mas Ele deu força para o seu povo passar pela... Não é coerente isso? Leia de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver o povo de Deus submetido a provas, aflições, a tribulações. Nunca Deus foi lá e falou assim, eu vou tirar a tribulação agora. Não, eu vou te dar força para você passar por ela. Nós temos exemplos clássicos, de perseguição, como, por exemplo, o exemplo que a gente gosta muito de falar, que é o exemplo de Daniel. Deus tirou a fornalha? Fez apagar o fogo? Não. Ele não soprou lá para apagar o fogo, não. Você vai passar pelo fogo, mas não vai se queimar. A tribulação está lá. Então, nos últimos tempos, essa tribulação vai intensificar, porque o anticristo vai se manifestar. A igreja será mais perseguida.
O diabo sabe que os seus dias estão contados, então ele vai se manifestar com toda a fúria possível. Esse período vai ser um período que vai também servir para a purificação da igreja. A igreja vai ser trabalhada como nunca, vai ser um período de despertamento missionário, porque quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja se consagra, ela faz mais missões. A história da igreja mostra para nós isso, né? Atos dos Apóstolos. A igreja perseguida dispersou e levou o evangelho para o mundo inteiro. Então, a igreja perseguida na grande tribulação, ela será restaurada e sairá cumprindo o ídolo de Jesus pelo mundo inteiro. Então, o tempo da grande tribulação, Amélia, eu gosto muito desse assunto. Ele é um tempo onde vai haver perseguição, vai ser difícil, mas vai ser um tempo de grande avanço missionário, de despertamento espiritual. Até os confins. Aí vai se cumprir lá a palavra de Deus sendo testemunha para todas as nações. Maravilhoso isso, não é coerente? É coerente. É coerente isso do que dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Outra coisa é a seguinte: a revelação do Apocalipse é sequencial. Nós estamos vendo toda quarta-feira, fica parecendo o seguinte: começa uma etapa, termina uma etapa, começa a outra. Não. As cenas que descrevem últimos últimos tempos, ela será sequencial. Vai ser rápido. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pastor, quanto tempo vai durar isso aqui? Eu não sei. Eu não sei. Já estamos na grande tribulação? Quem sabe? Quem sabe a nossa geração está passando pela grande tribulação. E quem sabe a geração seguinte também passará por uma grande tribulação. Não é? Quem sabe? Que Deus nos ajude, né? Mas a bênção é que essa multidão que está aqui na praia é vitoriosa. E ela está fazendo o quê? Cantando, gente. Ela está com harpas de Deus, entoando o hino de glória ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Santo, santo. Essa música é o mesmo novo cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000, que representam a totalidade dos salvos, conforme o capítulo 14, versículo 3. No céu há muita música. Aí, Jaqueline, ó. A música do céu glorifica tão somente o Senhor. Então nós vamos nos unir e vamos formar um grande coral e cantar no Senhor para sempre. Quem está pensando que lá no céu vai ser moleza, não vai. De pé cantando. O que eu acho bonito nisso aqui é porque até os desafinados, Guilherme, vão estar lá, viu? Nós vamos estar lá na primeira fila, lá, baixo, tenor. Não vai ter esse negócio, não vai ter seleção, não. A seleção lá não vai ser por qualidade vocal, vai ser pelo coração. Vai ter bateria lá, essas coisas? Não, será que vai ter bateria lá no céu, gente? Guitarra, esses negócios? Ué, gente, mas vamos ter harpa? Por que não vai ter bateria? Né, Célia? Está dizendo aqui, ó, ela está com harpas. Nós temos que ter harpa na nossa igreja, viu, Jaqueline? Que aqui está dizendo, ó, harpa. Não está dizendo bateria. É lógico, Cássio. Boa. Simbólico. Simbólico. Você está certo, meu irmão. Simbólico. É isso mesmo. O que é importante é que a gente entenda aqui o espírito da coisa, né? A multidão está cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. O êxodo é um símbolo e tipo da redenção que temos em Cristo. Assim como Moisés triunfou sobre Faraó e suas hostes, a igreja triunfa sobre o diabo e suas hostes. Esse é o cântico de vitória.
Moisés tributou vitória a Deus e nós também vamos fazer no final. Você quer aprender sobre o Apocalipse? Leia junto o Êxodo também. O Êxodo é um confronto de poderes, o poder de Deus em confronto com o poder de Satanás representado nas 10 pragas. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Cada praga representava um deus egípcio. Então, quando o povo vencia, quando o poder de Deus se manifestava, e aquelas pragas apareciam e elas eram vencidas, era o poder de Deus se manifestando e derrotando o poder do maligno. O faraó representa aqui um tipo de anticristo. Os faraós que perseguiram a igreja representam tipos de anticristo, perseguindo o povo, perseguindo a igreja. E ele corre atrás da igreja e, de repente, quando pensa que tudo não tem mais jeito, Deus abre o mar. Mais ou menos vai ser assim. Quando a gente pensa que o anticristo furioso está derrotando a igreja, o mar vai se abrir e Deus vai falar assim, chegou a hora. Mateus fala que ele vai abreviar esses dias por causa dos eleitos. Por causa do amor que ele tem a nós, ele vai abreviar. Ele não vai deixar que a coisa chegue a um ponto que a gente não suporte. Porque não tem provação sobre a nossa vida que nós não venhamos a suportar, é promessa dele. Bênção demais, não é? Então, João, antes de escutar as blasfêmias dos ímpios, ele ouve os cânticos dos remidos. Vamos olhar aí as características desse cântico. Deus é Senhor Todo-Poderoso. Isso contrasta o trono do dragão e de Satanás e seu poder e a sua autoridade, o seu poder que será universal. Isso contrasta com o poder de Deus. Só que aqui, lembra, os adoradores, os que estão de pé cantando, são os que não adoraram a besta. Então eles estão exaltando o poder de Deus. Ninguém mais está exaltando o poder da besta ou o poder do diabo, que ela está derrotada. Por isso, esse cântico é uma exaltação ao poder, porque foi um confronto de poder. Ele é o rei das nações. O povo, a igreja está dizendo, o rei das nações não é o anticristo. Porque o anticristo vai se levantar, conforme no capítulo anterior que nós vimos, e vai se manifestar de forma universal. Ele vai querer essa atenção universal. Ele terá a atenção universal, ele não vai querer, ele terá. E ele vai, por um tempo, achar-se como Deus, sentir-se como Deus. Aí os remidos levantam e dizem, só há um Deus, só há um rei das nações. Deus é temível e digno de glória. Quem é como a besta? A besta se manifestará levando medo, ela será temível. Agora, o texto está dizendo aqui que temível e digno de glória é o nosso Deus. Quem não temerá e não glorificará teu nome no último dia? É o temor irrestrito, acima de qualquer respeito, a governantes terrenos. Esse cântico também proclama a santidade de Deus, que ela é única, é singular, e ela atrai todas as nações. Todas as povos, tribos e raças estarão em pé, adorando, atraídos pela santidade de Deus. A santidade de Deus atrai, ela não repele. A santidade de Jesus atrai, não repele. A santidade do crente também é assim. Ela atrai, ela não repele. Esse cântico exalta as obras de Deus, como vocês viram aí, grandes e admiráveis são as tuas obras. Lembra que o anticristo nos últimos tempos vai se manifestar fazendo muitas obras, milagres, sinais e prodígios. Jesus nos alertou, ele disse, olha, o poder dele vai se manifestar de forma tão forte que, se possível fosse, o que não é, ele iria enganar até os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, ele ia enganar. Mas aqui a igreja está cantando, dizendo assim, não, admiráveis e grandes são as obras de Deus, não é a do diabo. Quando ele age, ninguém pode impedir a sua manifestação.
os atos de justiça se fizeram manifestos, ou seja, agora Deus está vindicando a sua justiça e manifestando a sua justiça na vida daqueles que não o aceitaram como um único e suficiente Salvador. Esse cântico também exalta os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Por um momento, quem sabe diante da tribulação, a gente pensa assim, mas será que está certo? Será que Deus continua no governo? Haverá um tempo que, com a manifestação do anticristo nesses dias, que a dúvida pode bater. Deus perdeu o controle? O mal está crescendo tanto? Deus perdeu o controle? Não, Ele não perdeu o controle, Ele continua reinando, Ele é o Rei das nações, e esse é o caminho que Ele escolheu. É o caminho justo e verdadeiro. Finalmente, esse cântico exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Que maravilha, hein? Todas as nações virão e adorarão diante dele. Isso está em contraste com a adoração que a besta recebeu no capítulo 3, versículos 7 e 8. Todas as nações vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai se curvar diante do nome de Jesus. Só Ele será exaltado eternamente. Amém, gente? Ponto, versículos 5 a 8. Agora você vai ver aí os anjos se preparando para derramar as taças. Viu como que é dividido o capítulo? Primeiramente, você estabelece uma conexão com as trombetas. Segundo, você tem a visão da glória da igreja. E agora você tem aí a introdução da manifestação dos anjos, derramando a ira de Deus. Diz aí o texto: depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, de onde e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. De onde saem os anjos? Os 7 anjos? Eles saem do santuário de Deus. O que é o santuário? Sempre o santuário na Bíblia significa lugar da habitação de Deus com o seu povo. No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Isto significa que os anjos saem do lugar onde eram guardados a lei de Deus. E eles saem para demonstrar como funciona a lei de Deus. Que bênção, hein? Os anjos agora são os anjos com a manifestação da justiça, para aplicar a lei. E eles vão a manifestação, ou a justiça da lei de Deus vai se manifestar agora de uma forma plena. Eles saem para demonstrar a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer à lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Dura realidade. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Eu disse aqui nos estudos anteriores que essa é uma mensagem que o homem moderno resiste. Nós queremos o Deus amor. Queremos o Deus que perdoa, que dá oportunidades. Quando você conversa com as pessoas por aí sobre esse aspecto de Deus, você percebe logo resistência. Que é isso? Deus é amor. E Ele é amor mesmo. Mas a sabedoria nos ensina, a sabedoria bíblica, que Deus é amor e justiça. São faces da mesma moeda. Deus é amor e justiça, são faces da mesma moeda.
Agora, graças a Deus, né, graças a Ele mesmo, é que Ele não nos disciplina e não pune conforme a nós merecemos, né? Mas que a sua lei se manifesta. E nós vamos receber, ou o homem receberá, a recompensa da sua decisão, né? A consequência da sua decisão. Os 7 anjos, fica bem claro aí que eles são ministros de Deus, saíram do santuário, né? E eles têm vestes que eram características das vestes dos sacerdotes. O sacerdote era uma espécie de intermediário de Deus e os homens. Ele representava Deus diante dos homens. E esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Eles usam, então, vestes sacerdotais. Eles usam também vestes que eram características dos reis, vestes reais. Esses anjos vêm da terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis. Essas vestes eram peculiares dos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Os anjos trazem as taças ou os cálices de ouro com a ira de Deus. No versículo 7, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, que estão cheias da ira de Deus e da cólera de Deus. E essas taças serão derramadas por todo o universo, o mundo inteiro, a terra, o mar, os rios, os astros, os homens e o ar. Ninguém poderá esconder-se do Deus irado. Salmo 139, se subo aos céus, lá está. Se vou para o fundo do abismo, lá o Senhor me encontra. Vocês estão percebendo como a beleza da revelação bíblica? O salmista, no Salmo 139, ele passou por um juízo. Não o juízo na intensidade que vai ser no último dia, mas ele passou por um juízo. Ele tentou escapar da ira de Deus, ele tentou se esconder de Deus. Por isso que eu falei para você que a trombeta, ela soa, tem um sonido universal, mas ele é pessoal. A trombeta soou no coração do salmista quando ele diz: olha, Senhor, eu tentei me esconder da sua ira, mas não teve jeito. O Senhor me encontrou onde eu fui. E assim será no último dia. Como também acontece comigo e com você. Como aconteceu com Adão, né? O primeiro que tentou se esconder. Adão, onde estás? Que é isso que você fez? Que coisa maravilhosa, né? A coerência, a beleza da palavra de Deus aí. Os anjos, então, saem do santuário. E este santuário, que é o lugar da habitação de Deus, está cheio da fumaça inacessível da glória de Deus. Interessante você observar aí que o texto está dizendo que essa fumaça é procedente da onde? Da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário. Em Êxodo capítulo 40, uma referência aí ao tabernáculo, quando ficou pronto no deserto, e a glória de Deus se manifestou ali. E Moisés também não pôde entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus também o encheu. 1 Reis 8:10. Ali também os sacerdotes não puderam entrar. Quando Isaías, no capítulo 6, viu o santuário, a glória de Deus também encheu o santuário. O texto diz lá que as bases do limiar se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. A ideia do santuário cheio de fumaça sugere duas coisas. Os propósitos de Deus, algumas vezes, são obscuros para nós. Nós não conseguimos ver tudo. Nós conseguimos entender apenas em parte os propósitos de Deus. Por isso, a fumaça no santuário, ou a fumaça como manifestação da glória de Deus. A fumaça impede que você tenha uma visão nítida.
dos caminhos absolutos de Deus. Mais ou menos aquilo que o profeta Abacuque enfrentou, né? Até quando, Senhor? Até quando? Abacuque orava: Senhor, eu não estou entendendo os teus caminhos. Eu orei, pedi ao Senhor que manifestasse justiça, e o Senhor mandou um povo ímpio para castigar a nossa nação. Como que pode, Senhor, isso acontecer? E Deus falou: Abraão, fica esperando. Capítulo de Abraão, Abacuque, fica esperando na torre de refúgio. Não é? Fica esperando, que você vai entender isso mais tarde. Os meus caminhos, às vezes, são obscuros, o homem não entende. A glória de Deus torna-se inacessível. Ninguém pode entrar no santuário, porque agora cessou o tempo da oportunidade. Ninguém pode entrar no santuário mais. Deus está, por um tempo, inacessível para tudo mais. O mesmo templo que era lugar do encontro com Deus, ou mesmo santuário, que era o lugar do encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Não dá mais tempo, cessou a oportunidade. É a consumação da cólera de Deus. O cálice se encheu, as taças se encheram. É o dia do juízo. Quando a ira se manifesta, agora não mais com a misericórdia. Qualquer oposição aqui a Deus agora será completamente destruída. Amém? Então aí é apenas o início do que vai acontecer na volta de Jesus, porque o capítulo 16 mostra aí os 7 flagelos que nós vamos ver na quarta-feira. Isso é apenas a abertura. Esses 7 flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. Guardem isso. Esses flagelos é a resposta de Deus à última tentativa de Satanás de derrotar a igreja e de derrotar a Jesus. É a resposta de Deus. Falou: acabou, chega, não tem mais. Lembra que houve uma hora que a tampa do abismo foi aberta? Agora ela vai ser fechada definitivamente. Amém? Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, diz: com o sopro de sua boca o destruirá. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. Pode pensar que escapa agora, mas no final ninguém vai escapar. Por isso nós devemos voltar para Deus enquanto é tempo. Enquanto Ele está perto, chegará o dia que será tarde demais. Pode pôr o último, por favor. Vamos ler o ponto 2 ali. Enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão o quê? Cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. E a volta de Jesus será celebrada com música. Está vendo, Alice? Pode continuar cantando. Jaqueline continua no Ministério da Música aí. Bênção, não é? A presença da música na vida do povo e da igreja.